geografia também afeta a cultura, afeta os idiomas. E por ser tão montanhoso e outros motivos, não tinha grande produção agrícola, por exemplo. Isso era antes da Revolução Industrial. Estou falando aqui da economia. Não tinha porto, não tinha trem de ferro ainda, então para levar coisas ao mercado era difícil. E o produto principal da Suíça era seus soldados mercenários. Eles eram os melhores soldados na Europa, e a Europa estava em constantes guerras, por exemplo, França atacando Itália, Itália que não era unificado, se defendendo, e cada um contratava soldados suíços para lutar por eles. Isso é importante na história de Zwingli. Agora vamos olhar rapidamente a cronologia de Zwingli. Vou mencionar que ele nasceu em 1484 na Suíça alemã, nas montanhas. Você pode ver o que ele estudou e onde ele estudou, mas ele se formou em 1504, bacharel de artes, em 1506, mestre em artes. E aqui eu quero destacar algumas coisas. Durante a sua educação, várias coisas aconteceram de importância. Ele se tornou um excelente músico. Tanto Lutero quanto Zwingli eram bons músicos. Zwingli era melhor do que Lutero. Ele tocava vários instrumentos e, de fato, fora da igreja, ele entretinha os meninos da igreja com sua habilidade musical, mas ele vai mais tarde proibir instrumentos na igreja. Basicamente só cantavam salmos e não cantavam nada de composição humana, só composição divina. Calvino pegou isso dele e aplicou isso em Genebra. Interessante isso, um músico tão bom que achou que não deveríamos cantar na igreja. Ele aprendeu bem o latim, ele conheceu e tornou-se adepto do humanismo. O humanismo, nós não devemos pensar no humanismo secular de hoje, devemos pensar no humanismo daquela época, que era um retorno às fontes. O humanismo enfatizou o estudo clássico de grego e latim, principalmente. Liam os filósofos em grego e os grandes escritores e oradores e poetas em latim, e ainda voltaram para os idiomas originais da Bíblia, hebraico e grego, sem se deter na tradução de Jerônimo, a Vulgata. E ele começou a seguir esse novo movimento que estava surgindo. Também nessa época ele ficou ciente dos abusos da igreja. Ele começou a perceber esses abusos. Quando ele formou-se mestre em 1506, ele foi pastorear uma igreja em Glarus. É interessante que ele não conseguiu um doutorado. Lutero e Calvino sim, mas ele já entrou para o ministério logo após virou padre. Ele era católico. Ele aprendeu grego sozinho, mas foi obrigado a sair da cidade por causa da sua oposição ao comércio e mercenários. E essa oposição ocorreu porque ele foi nomeado capelão pelo Papa das forças da sua cidade, ou do seu cantão, e ele, em 1512, ele foi com eles, e foram vitoriosos na Itália, mas em 1515, ele novamente foi com eles e foram derrotados
severamente, perderam muita gente e ele presenciou tudo. E isso provocou nele uma rejeição do mercenarismo. Ele não virou pacifista, tanto é que ele morreu em guerra, em batalha. Ele só achou que ser mercenário não era a coisa certa, porque ele imagina ser pago para matar os outros. E se duas forças que se opunham contratassem suíços? Ia ser suíço lutando contra suíço. Então ele rejeitou isso, e por causa da sua rejeição, ele saiu de Glarus e foi pastorear numa igreja em Einsiedeln. Meu alemão está meio ruim. Einsiedeln, e em 1516. Devo mencionar que ele aprendeu grego sozinho em Einsiedeln. Ele aperfeiçoou seu grego e começou a seguir Erasmo, que ele era de Roterdã, na Holanda, mas Erasmo era o principal humanista do dia. Um professor meu no seminário fez uma comparação entre Erasmo e Lutero. Os dois viram os mesmos problemas na Igreja Católica, mas Lutero representa o separatismo. Se eles não vão mudar, eu vou sair. Enquanto que Erasmo representa o acomodismo, o neoevangelicalismo. Não, vamos brigar não, vamos tentar reformar por dentro. E nunca conseguiu reformar. Bem, a essa altura, o Zwinglio está seguindo Erasmo e também ficou conhecido. Ele recebeu visitas de pessoas de outras cidades. Não tinha blogs naquela época, mas não sei como é que o nome dele começou a ficar famoso nas redondezas, e pessoas até de Zurique começaram a segui-lo. Uma vez foram 1.500 homens só para ouvir ele pregar. Em 1518 começou a denunciar a venda de indulgências, e em 1519 ele foi chamado para Zurique e ser o título oficial, sacerdote do povo do Grossmünster. Grossmünster significa grande catedral, lá em Zurique. A essa altura ele ainda era bastante católico, mas ele já estava começando a fazer algumas mudanças. Uma coisa que você precisa saber é que virou um escândalo que ele não era casto, nem em Glarus e nem quando chegou em Zurique. Padres eram para ser castos. Ele não era casado, mas também não era casto. E ele teve que admitir isso, se arrepender publicamente. Em nosso meio, quando alguém admite isso o desqualifica, mas não na Igreja Católica da época. Ele abandonou, bem no início de 1519, ele anunciou para o povo que ele não iria mais seguir. Esse é um marco na reforma dele. Ele anunciou que não mais iria seguir o calendário litúrgico da Igreja Católica, que em vez de pregar sobre as pequenas passagens que o Papa havia escolhido a cada domingo, que ele ia simplesmente pregar através da Bíblia. Agora, eu esqueço que livro que ele começou, mas ele começou no Novo Testamento, Gálatas, se não me engano, e 1 Pedro, versículo por versículo. E se você for para o Grossmünster hoje, eles vão ter uma placa dizendo que a reforma começou nesse dia, que 1 de janeiro de 1519, quando ele resolveu pregar pela Bíblia, versículo por versículo. Ele
tornou-se muito querido do povo e influente com o governo do cantão, Zurique sendo uma das cidades principais. Era a época da peste negra, a peste bubônica, e em 1519 ele contraiu essa peste, matou mais ou menos um quarto da cidade. A gente não imagina hoje o que é uma epidemia. Eu lembro de conversar com uma senhora em Olímpia, mais ou menos da minha idade, e ela tinha uma avó que era do sul do Brasil, Paraná, ou Rio Grande do Sul, não lembro de onde, que conta de uma epidemia de influenza que alastrou o sul no início do século XX, e ela falou que durante aquela época cada família entregou 1 ou 2 para o governo. A gente não imagina o que isso faz com um povo, o medo da morte que era constante. Ele mesmo perdeu seu irmão mais novo, pensou que iria morrer e começou a ler as ideias de Lutero, e isso o levou a ter uma experiência de conversão. Aí começa a sua separação de Roma. No final de 1520, ele renunciou à pensão que ele havia recebido por vários anos, pensão para ser o capelão, e agora que ele não queria mais em ser mercenário, ele renunciou isso. Em 10 de outubro de 1522, ele renunciou ao cargo de sacerdote do povo de Grossmünster e imediatamente foi contratado para ser, pelo governo da cidade, para ser o pregador para toda a cidade de Zurique, e isso é importante. Ele casou-se, ele publicou 67 teses e defendeu sua posição na primeira disputa de Zurique em janeiro de 1523. Agora, ele conseguiu fazer uma coisa que nunca conseguiram antes nessa disputa, outro marco na reforma de Zwinglio em Zurique. Primeiro, em vez de realizar o debate em uma universidade e em latim, onde só os eruditos iriam participar e entender, ele conseguiu que eles realizassem o debate na igreja e em alemão, onde todo o povo poderia estar presente. Isso é importante. E a outra coisa que ele conseguiu fazer ele estabeleceu a regra antes, que qualquer ponto que você fosse fazer ou defender no debate tinha que ter base bíblica. Não podia citar os pais da igreja, não podia citar filosofia, você tem que citar as escrituras para dar base ao que você estava falando. O arcebispo do seu cantão sabia que nessas condições ele não tinha condição de debater, então ele mandou um legado. Esse legado foi lá para reclamar das condições e tentar uma defesa pobre, mas Zwinglio, como era de esperar, ganhou o debate convincente na frente de todo o povo que quis participar e ouvir, e o conselho então decretou que Zwinglio poderia continuar a pregar sua mensagem e praticar as reformas que ele tinha instituído. A coisa começa a complicar em outubro de 1523. Eles tiveram uma segunda disputa em Zurique, e o assunto era o culto da igreja, imagens e missa. E eu vou falar um pouco disso um pouco mais tarde, porque aqui começa a separação entre Zwinglio e seus discípulos.
Mas Zwingli conseguiu ganhar o debate sobre a missa, fazer com que todos concordassem que a missa era errado e que deveria ser a ceia do Senhor, mas ele não conseguiu mover o concílio da cidade, o conselho da cidade, a mudar a prática na sua igreja. Então Zwingli deferiu a opinião dos magistrados, e isso marca uma coisa importante, negativa na vida de Zwingli, onde ele decidiu fazer a reforma através da política, em vez de seguir apenas a Bíblia, enquanto que os seus seguidores disseram: não, vamos seguir o Novo Testamento, se o conselho concordar ou não. Então Zwingli aceitou a autoridade do Estado sobre assuntos religiosos e começou a se desenvolver em uma força política na cidade. Em 1524, em janeiro, então nós estamos falando 3 meses mais tarde, foi realizada a terceira disputa, e aqui vem o racha final com os discípulos de Zwingli. Foi convocado para considerar a questão do, eu coloco entre aspas, rebatismo, e o rebatismo, anabatismo, foi condenado, e eles começaram a perseguir até a morte aqueles que praticavam o batismo de adultos. Em 1527, ele se encontrou com Lutero no colóquio de Marburgo, que eu vou falar daqui um pouquinho. Em 1531, ele morreu na Batalha de Capel. Alguns dizem que ele estava com uma espada de 2 gumes na sua mão, outros disseram que era um machado de 2 gumes. Ele não estava só ministrando para os soldados, ele estava engajado na guerra e foi morto na guerra. Vamos falar um pouquinho sobre a teologia dele. Também quero correr por isso, porque eu quero chegar às disputas, às controvérsias, e uma coisa que eu não deixei espaço na sua apostila, quero falar, tirar algumas conclusões. Uma das coisas principais que descobrimos sobre Zwingli é o seu uso da Bíblia. Ele apelava constantemente às Escrituras. Eu quero recomendar um livro, se vocês quiserem pesquisar mais a teologia dos reformadores, um livro excelente por Timothy George, chamado, eu acho que é a Vida Nova que publica, a teologia. É isso mesmo. A teologia dos reformadores. É muito, muito bom. Aprendi, recentemente eu estava relendo umas partes e eu aprendi muita coisa. Timothy George nota que há 4 momentos cruciais na reforma de Zurique, e todos eles são devidos à palavra de Deus. A conversão de Zwingli, 2, a sua pregação expositiva, pregando livros da Bíblia, versículo por versículo. 3, a aceitação da autoridade das Escrituras pelos oficiais da cidade na primeira disputa. E 4, a promoção do estudo bíblico exegético. Eu vou falar mais sobre isso daqui um pouco. E o que eu quero destacar é que a Bíblia era a base de suas atividades de reforma. Ele cria e praticava que a Bíblia deveria ser lida, pregada e ensinada no vernáculo, depois de cuidadosa exegese. Ele era um grande estudioso da palavra. Ele instituiu uma coisa interessante que ele chamava de profecia. Não era uma reunião carismática, onde todo mundo levantava o braço e falava em línguas. Era reuniões que ocorriam todas as manhãs, às 7 horas, no inverno 8 horas, porque era muito frio,
com duas exceções, a exceção de domingo e sexta-feira. Todos os ministros e estudantes de teologia de Zurique reuniam-se no coro da Grossmünster por 1 hora. E veja o procedimento: começava com oração, depois liam o texto, vamos falar do Antigo Testamento, o texto do Antigo Testamento na Vulgata Latina, depois liam o texto em hebraico, depois eles faziam uma exposição do texto em latim, em seguida liam o mesmo texto na Septuaginta, que era a tradução grega do Antigo Testamento, e faziam uma outra exposição em latim. Por final, faziam uma exposição em alemão do texto, e Zwinglio terminava essa hora com uma pequena homilia ou pregação sobre a passagem. Pulverizaram ou não uma passagem? Compreendiam ou não? A gente fala que devemos ler em várias versões. Eles liam em vários idiomas. Imagina isso. O procedimento do Novo Testamento era parecido. Então, a terceira coisa aqui que eu quero mencionar sobre a base que a Bíblia fazia é que ele ensinava a palavra aos leigos e membros do conselho da cidade, para que esses pudessem tomar decisões corretas sobre assuntos eclesiásticos. Ou seja, não era uma pequena elite da igreja que tomava as decisões, ele ensinava o povo. Eu não posso enfatizar isso demais. Ontem, alguns de vocês talvez participaram da minha oficina sobre distinções denominacionais, e o segredo não é diminuir as distinções, é exaltar a nossa distintividade, ao passo que a gente ensina ao nosso povo por que somos batistas, o que é ser um batista e quais as diferenças com os outros grupos. Presbiteriano, qual é a diferença principal? Metodista, anglicano, Assembleia de Deus, tal. E assim, se teu povo estiver bem instruído, você não tem que ter medo que eles vão desviar, porque eles conhecem a palavra de Deus. Lembra que a igreja é o povo, não é o pastor. Você tem que equipar seu povo, porque um dia você vai embora. Mas se Deus, ou por morte ou por aposentadoria, os únicos dois motivos que um pastor deve sair da igreja, a não ser que ele é implantador de igreja. Eu estou sendo um pouco, brincando um pouco, mas nós saímos de igrejas muito rápido, muitas vezes porque acaba o material, né? Mas se você estudar a Bíblia bastante, não acaba o material nunca. Você pode ficar lá para sempre, e você fica lá, mas um dia você vai embora, a não ser que Cristo voltar antes, aí você vai embora também. E o povo que vai ficar? A igreja permanece. Será que a sua igreja vai continuar nas coisas que você crê e tem estudado quando você for embora? Eles só vão continuar se você estudar e ensinar seu povo. Então, ele ensinava os leigos e o conselho da cidade, porque ele achava que eles podiam aprender. E eles fizeram. Todos os ritos, cerimônias, decorações e práticas que não eram especificamente endossados nas escrituras foram eliminados por serem distrações. Esse é a doutrina que o pastor Ryan Martin expôs ontem à noite. Nós chamamos isso de o princípio regulador do culto. Os presbiterianos, João Calvino, adotou esse mesmo princípio. Nós batistas, o pastor Ryan não mencionou ontem, mas nós batistas frequentemente chamamos isso de regra de prescrição. Regra de prescrição. O que o Novo Testamento prescreve, nós devemos praticar. O que não prescreve, nós não devemos praticar. E nós batistas limitamos isso ao Novo Testamento. Achamos que
a única regra de fé e ordem para a igreja é o Novo Testamento. Não que o Antigo Testamento é arrancado da Bíblia, não é, mas alguma coisa acontece quando Cristo vem, morre na cruz e ressuscita, de tal forma que a nossa adoração e a nossa organização muda a partir da ascensão de Jesus Cristo, e é diferente do que eles fazem no Antigo Testamento. Por querer usar o Antigo Testamento também como regra de fé e ordem, é que os presbiterianos, por exemplo, batizam bebês. Eles dizem que o batismo é equivalente à circuncisão, por isso que eles se organizam da forma que eles organizam as suas igrejas e tal, porque eles estão perpetuando algumas ideias tiradas do Antigo Testamento, e a gente fala, não, Antigo Testamento, quanto a fé e ordem, se refere à nação de Israel, e a igreja se reúne de forma diferente. Batistas têm discordado entre si, se a igreja é continuação ou não de Israel. Não é isso que nós estamos discutindo aqui. Os batistas sempre reconheceram que nós precisamos formar igrejas segundo o padrão do Novo Testamento. Isso significa que se o Novo Testamento não autorizar, nós não devemos praticar. Agora, Zwingli era mais parecido com João Calvino, em que ele aceitava toda a Bíblia como regra de fé e prática, e é por isso que ele aceitou a união entre igreja e Estado em Zurique, porque no Antigo Testamento você tem união entre igreja e Estado. Você nascia em Israel, você era circuncidado ao 8º dia, você não tinha escolha, você era membro daquela comunidade, daquela religião, e você tinha que obedecer, senão era expulso ou morto. Lutero discordava com isso. Ele dizia que se a Bíblia não proíbe, então é permitido. Esse princípio chama-se o princípio normativo do culto. Então veja, princípio regulador do culto, para nós batistas a regra de prescrição, e para os luteranos e anglicanos a regra, o princípio normativo do culto. Então, em consequência disso, Zwingli eliminou instrumentos musicais na sua igreja. Cadê instrumentos musicais no Novo Testamento? Então ele eliminou. Ainda falando sobre a Bíblia, ele praticou o método literal de interpretação. E por literal nós nos referimos à forma normal de interpretação. Ele não rejeitou figuras de expressão ou tipos, mas tentou interpretar segundo a Bíblia, segundo a gramática e o sentido normal do contexto e pela analogia da fé. Ele tende a interpretar o Antigo Testamento em termos de Cristo e do Evangelho, que Calvino e os presbiterianos fazem até hoje. O Antigo Testamento ele achava deveria ser lido à luz do Novo Testamento, portanto espiritualizava um pouco o Antigo Testamento, e cria também na necessidade do Espírito Santo para nos iluminar, para que possamos entender a palavra. Mas a autorrevelação sobrenatural de Deus é encontrada nas Escrituras, e cria que nós não podemos verdadeiramente conhecer a Deus sem a Bíblia ou sem Jesus Cristo. Ou seja, embora podemos descobrir que Deus exista pela natureza ou coisa assim, nós não podemos verdadeiramente conhecer a Deus sem a palavra escrita de Deus. É uma posição parecida, pelo menos, com a minha. E uma das coisas que ele salientava, que eu acho muito, muito bom, ele salientava a distinção entre o Criador e as criaturas.
ele enfatizava o caráter derivado da existência humana. O que significa isso? Que nós não criamos a nós mesmos, nós existimos porque, por ação dos outros, por assim dizer. Sem nossos pais, nós não existiríamos. Enquanto que Deus não tem caráter derivado, Ele é a base da sua própria vida, Ele se criou, ou seja, Ele não é um ser criado, Ele é um ser que não teve começo e não dependeu de nenhuma outra pessoa para sua existência. Portanto, nós devemos absoluta lealdade a Deus, e isso o levou a pregar contra a idolatria. Veja algumas das coisas que ele disse contra a idolatria. Não é só ajoelhar diante de estátuas ou imagens. Ele diz assim: chamo de profundeza de impiedade quando deixamos Deus pelas coisas criadas, quando aceitamos o humano pelo divino. E mais, chamo meu rebanho para o mais longe possível, tanto quanto eu possa, de depositar esperança em qualquer ser criado, levando-o ao Deus único e verdadeiro e a Jesus, seu Filho. Então, essa veneração, esse amor às coisas criadas, ele achava idólatra. Ele também cria na providência de Deus, que nada acontece por acaso, e era um defensor forte da predestinação. E o motivo, diferente de Lutero, que também cria nisso, Lutero baseava sua fé na predestinação, a ideia de que o homem era incapaz de se salvar, e se Deus não agisse, como é que ele iria chegar à fé? Então ele começava do lado negativo, do estado do ser humano. Zwinglio e mais tarde João Calvino disseram: não, nosso intuito é que Deus receba toda a glória. Então o único jeito disso acontecer é se a salvação depende exclusivamente dele. Então ele cria que Deus predestinava aqueles que iriam ser salvos. Quanto à lei, a gente vê aqui os primórdios do que Calvino ensinava. O propósito da lei moral era de guiar o crente e restringir o malfeitor. Lutero não tinha muita confiança na lei como um guia para o crente. Lutero era meio esquisito nessa questão, porque apesar de crer na eleição, na predestinação, ele não tinha total segurança dos salvos como uma das suas doutrinas. E quando chega a lei para o crente, ele cria que a lei sempre tem um propósito negativo, que é revelar a nossa pecaminosidade. E se a lei funciona para o crente, funciona da seguinte forma: não como guia, mas pelo fato que nós somos simultaneamente justos e pecadores. Essa é uma frase famosa de Lutero: simul justus et peccatore. Já que nós somos simultaneamente justos e pecadores, o que acontece é que, quando pecamos, precisamos das ameaças da lei para nos empurrar para a graça de Jesus Cristo. É isso que a lei faz. Enquanto que Zwinglio e mais tarde Calvino achavam que a lei era uma coisa positiva, que os 10 mandamentos e outras coisas assim poderiam ajudar o crente a viver vida santa e agradar a Deus. Ele não fazia uma separação entre lei e evangelho, bem diferente de Lutero. Ele disse assim: eu chamo de evangelho tudo que Deus abre a seres humanos e exige deles. Ele opunha-se tanto ao legalismo quanto ao antinomianismo. Ele tinha uma posição, eu acho, fraca sobre o pecado original. Ele achava que era uma doença moral,
uma condição miserável, mas que a culpa não transferia de Adão para nós. Nós éramos culpados por nossos pecados, não pelo pecado de Adão. Justificação, ele seguiu a linha de todos os reformadores, que é a declaração soberana e criativa de Deus, pelo qual aqueles que são eleitos à fé em Jesus Cristo são aceitos como justos com base nos méritos de Cristo. Uma das coisas que ele cria, talvez porque lia esses caras, ele cria que Platão e Sócrates, por exemplo, eram salvos. Não porque eles criam em Jesus Cristo, mas porque eles eram eleitos à fé em Jesus. Eles eram eleitos e aceitos como justos com base nos méritos de Cristo. Eu acho que ele achava eles muito inteligentes para ir para o inferno, não sei. Então veja que é sempre uma coisa mista entre os reformadores. Isso deixou Lutero mordido de raiva. Como que você pode criar uma coisa dessa? Cristo, temos uma divisão, os dois são ortodoxos. Mas como é que nós devemos pensar sobre a união das duas naturezas em Cristo? Cristo é uma pessoa só, mas ele tem uma natureza divina e uma natureza humana ao mesmo tempo. Como é que essas duas naturezas interagem? Por exemplo, Deus não pode sentir fome, mas um ser humano sente fome, tem que sentir fome, senão é um ser humano. Então, como é que você vê isso? Zwinglio enfatizava a distinção. Você não pode separar as duas naturezas, mas quando você sente fome, quando Cristo sentiu fome, ou sono, ou dor, era a natureza humana dele que estava sentindo isso, não a natureza divina. E quando ele sabia sobre coisas que as pessoas estavam apenas pensando, isso é a natureza divina dele, na pessoa de Jesus Cristo. Então ele via claramente a distinção entre as duas naturezas sem separar. Enquanto que Lutero cria na atribuição, sem também mesclar, mas ele achava que a natureza humana é atribuída para o divino e a natureza divina para o humano. Então ele cria na ubiquidade, Lutero, na ubiquidade do corpo de Cristo. Significa, ele está tentando dizer que o corpo de Cristo é onipresente, está em todo lugar, ubíquo. Isso vai surgir daqui um pouco. Quanto à união de igreja e Estado, ele distinguiu entre a igreja visível e invisível. A igreja invisível era o verdadeiro corpo e noiva de Cristo, o eleito de Deus, os chamados de todas as eras e nações desde Adão. A igreja visível é identificada por marcas externas, quais? A pregação da palavra, a administração dos 2 sacramentos e a administração da disciplina da igreja. Essa distinção é importante, porque na igreja católica você está em uma igreja, a visível. Você faz parte da igreja se você está em comunhão numa igreja católica local que está em comunhão com o Papa, o bispo de Roma. A igreja é uma comunidade de aliança e, para Zwinglio, a igreja e o Estado são uma comunidade, alma e corpo. Uma citação: cristão não é nada mais a não ser um fiel e bom cidadão, e a cidade cristã não é nada mais nem menos do que a igreja cristã. Não fique decepcionado com o Zwinglio. Estava no ar que ele estava respirando. Difícil você perceber as coisas que são apenas culturais. O costume era muito profundo e ele não conseguiu distinguir coisas que para nós são tão claras hoje. Quero lidar com as controvérsias de Zwinglio sobre os sacramentos, porque essas duas coisas são talvez o marco dele para nós.
em uma das controvérsias nós achamos que ele está absolutamente errado e agiu de forma errada. Na outra controvérsia nós achamos que ele acertou e o louvamos por isso. Então vamos falar sobre o batismo. Na doutrina medieval, o batismo era o rito de entrada na igreja, e a ideia que a Igreja Católica ensina até hoje é que o batismo lava os seus pecados, principalmente o pecado original. É por isso que, embora eles, por exemplo, o imperador Constantino pensou, olha, eu vou deixar para ser batizado no final da minha vida, porque aí eu não preciso confessar mais os meus pecados, vai lavar todos os meus pecados. Mas e se ele morresse de repente de um infarto, né? Então a Igreja Católica resolveu que era melhor batizar bebês, porque e se o bebê morrer? Lembra que a mortalidade infantil era muito alta na época. Então vamos batizar bebês, porque e se eles não sobreviverem, pelo menos eles são salvos, o pecado original é salvo. Então eles criam que bebês não batizados que morressem iriam para um lugar chamado limbo, que era uma espécie de inferno ar-condicionado, onde não era tanto sofrimento, mas também não era o céu. O marco, agora falando sobre o fundo histórico, o marco do ministério de Zwinglio, como nós já vimos, foi o seu estudo minucioso das Escrituras. Além de pregar através dos livros da Bíblia, começando no Novo Testamento, ele estabeleceu aquele grupo chamado profecia, e ensinava, como já vimos, que se a Bíblia não autorizava, não podemos praticar. O ponto que eu quero salientar aqui é que vários discípulos dele levaram ele a sério. A disputa surge quando Zwinglio ensinou claramente que a Bíblia não autorizava a missa e que a ceia do Senhor era apenas um memorial, que nós vamos ver daqui um pouco. Na segunda disputa de Zurique, em outubro de 1523, essa disputa foi convocada para discutir a continuação ou descontinuação da missa, entre outras coisas. Todos condenavam a missa, mas o conselho aparentemente não estava disposto a proibi-la. E antes da discussão, Zwinglio disse que estava pronto para fazer o que o Novo Testamento disse a despeito do que o conselho resolvesse. Ele tinha falado para os seus discípulos, Conrad Grebel, entre outros, que nós vamos seguir o Novo Testamento. Mas quando eles discutiram no primeiro ou segundo dia, discutiram isso e ficou evidente que o conselho não estava pronto para parar a missa e começar a celebrar do jeito zwingliano. E Zwinglio disse, então vamos com o conselho. E houve um bate-boca entre ele e Conrad Grebel. E eles queriam prosseguir no outro dia para outras coisas, mas por causa da disputa sobre a missa, não conseguiram. No final dessa disputa, resolveu-se que iriam continuar ainda com a missa, e continuou por mais 2 anos. E Zwinglio ficou do lado dos magistrados, é por isso que ele é chamado de reformador magisterial, porque ele e Calvino e Lutero, porque eles ficaram do lado dos magistrados, usaram os magistrados para fazer sua reforma. E os discípulos de Zwinglio sentiram-se traídos. Bem, ele virou um marshmallow, bem na hora de criar uma coluna dorsal, ele virou uma cana. E isso levou esses irmãos a entenderem e a adotarem a separação entre igreja e Estado, a perceberem que a igreja é a igreja e o Estado é o Estado. A ruptura acontece
um pouco mais tarde, porque esse grupo, por seu estudo, chega à conclusão que o batismo era simbólico e que deveria ser administrado apenas a pessoas que professam fé em Jesus. Como bebês não podem crer, não deveriam ser batizados. Mostraram que no Novo Testamento eram só pessoas batizadas eram pessoas que criam. Você não tem nenhum exemplo de bebês sendo batizados. Tentaram convencer Zwinglio, mas ele se vinculou ao magistrado. Eles estavam simplesmente seguindo os princípios que Zwinglio havia ensinado a eles. Em janeiro de 1525, a rejeição de batismo infantil foi condenada pelos magistrados na terceira disputa. Isso foi no início de janeiro, no dia 21. Os ex-discípulos de Zwinglio reuniram-se na casa de Felix Manz, uns 2 quarteirões do Grossmünster. E aqui eu vou ler um relato de primeira mão sobre o que aconteceu. E aconteceu que estavam juntos, eles estavam, tem que imaginar que estão abalados, é inverno, é janeiro, estão abalados com o que acabou de acontecer. E agora Zwinglio está do outro lado deles. Aconteceu que estavam juntos até que viesse uma angústia sobre eles. Sim, estavam com os corações muito apertados. Então começaram a dobrar os seus joelhos perante o Altíssimo Deus no céu e clamarem por Ele como um instruidor de corações, e pediram que Ele lhes desse a sua divina vontade, que mostrasse a misericórdia dEle sobre eles. Porque nem carne, nem sangue, nem ousadia humana os motivava, porque bem sabiam o que teriam que sofrer. Depois da oração, Jorge da casa de Jacó, ele era conhecido como Jorge Blaurock, que significa casaco azul, era um padre que usava um casaco azul. Ele ficou de pé e rogou a Conrad Grebel que, pelo amor de Deus, o batizasse com o verdadeiro batismo cristão, mediante a sua fé e conhecimento. E quando ele se ajoelhou com esse pedido e desejo, Conrado o batizou, porque na ocasião não havia nenhum outro ministro ordenado para fazer isso. Depois o próprio Jorge batizou os outros. E assim nasceu os anabatistas suíços, que é o assunto do pastor Eduardo, e eu não vou falar muito mais sobre eles, mas o que vocês notam sobre o batismo deles? Ele ajoelhou e foi batizado. O quê? Aspersão. A fusão. Que a aspersão é quando você... A fusão é quando você pega e... né? E foi a fusão, com certeza. Alguns dos argumentos. A natureza do batismo descarta a possibilidade do batismo infantil. O batismo neotestamentário exige que antes do batismo haja convicção, arrependimento do pecado e fé consciente em Cristo. É um sinal de vida nova em Cristo. Nunca foi o meio de produzir vida nova. Esse é o argumento dos anabatistas. O batismo é um símbolo e não um sacramento. Cristo nos deu um exemplo por meio do seu próprio batismo. Ele foi batizado como adulto. Através da grande comissão, Cristo explicitamente nos mandou ensinar e batizar. Se você batiza bebês, como que você vai batizá-los uma vez que já são batizados? O batismo, eles diziam, não é análogo à circuncisão. E agora vamos falar da ceia do Senhor, onde Zwinglio se sai um pouco melhor. Na época, antes da reforma, a Eucaristia ficou clericalizado, se posso cunhar um termo. Não era mais um evento para toda a igreja, só para o clero. O povo comia do pão somente, não tomava o cálice, e normalmente só na Páscoa, embora tivesse missa todo o domingo. Em 1215, adotaram oficialmente a doutrina da transubstanciação, usando a distinção aristotélica entre substância e acidente. Substância é a essência de uma matéria
E acidentes são as coisas incidentais, por exemplo, cor, sabor, cheiro. Essas coisas podem mudar sem mudar a substância. Então eles pegaram essa doutrina e disseram que os acidentes permanecem, cor, substância, consistência, tal, mas a substância muda. Aquilo lá não é mais pão, mas se torna de fato o corpo de Cristo. Que aquele vinho não é mais vinho, parece vinho, tem todos os acidentes de vinho, mas a substância mudou. Então fica o sangue de Cristo com acidentes de vinho. E então quando o padre levantava hoc est corpus meum, todo o povo adorava. Eles achavam que aquilo lá era o corpo de Cristo. E o que você faz diante de Cristo? Você adora. Ensinavam que a missa era um sacrifício em que Jesus foi sacrificado mais uma vez. O que levou a conversa entre Zwinglio e Lutero é que havia uma oposição crescente do papado e a polarização das forças católicas e protestantes na Alemanha. Então, Felipe de Hesse propôs uma reunião entre as forças luteranas e zwinglianas na esperança de ter uma aliança política e militar que fortalecesse mais a posição política dos protestantes para se defender contra os ataques que ele estava certo que iriam vir dos católicos. A cúpula seria no seu castelo em Marburgo. Lutero não quis ir, mas foi encorajado pelo seu príncipe João de Saxônia. Do lado luterano, tinha várias pessoas lá, talvez até 30. Mas do lado luterano, Lutero e Melanchthon eram os principais. Do lado zwingliano, tinha o Zwinglio, Ecolampádio, Bucer e outros. Eles se reuniram por 4 dias. No primeiro dia, Lutero estava tentando calmar os ânimos. Então, Lutero era muito explosivo. Então, eles colocaram Lutero junto com Ecolampádio e Zwinglio com Melanchthon. Aí no segundo dia eles foram os 4 juntos e Lutero escreveu na mesa. Alguns dizem que ele entrou antes, escreveu antes, hoc est corpus meum, este é o meu corpo, e cobriu com um pano. Mas de qualquer forma eles começaram a debater e Zwinglio disse: você não tem base para dizer que o pão é de fato o corpo de Cristo. E Lutero tira o pano. Essa é a minha base. Hoc est corpus meum, né? Vocês que estão inventando. Bem, Zwinglio achava que o de este é o meu corpo significa representa, e mostrou que Jesus usou várias figuras de expressão. O Espírito é o que vivifica, e a carne. Ele usou várias expressões. Por exemplo, eu sou a videira, eu sou a porta. Ele não era uma porta, ele era apenas como uma videira, ou uma porta. E ele usou muito, João 3,63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Ele disse que se o pão fosse o corpo de Cristo, Cristo estaria sentindo feridas e morte de novo, e nós seríamos canibais. Isso deixou, né? Eu estou comendo a carne de uma pessoa. E a essa altura, eu falo isso só porque para você ter um gostinho da personalidade de Lutero. Lutero disse, primeiro ele tentou negar que Cristo estaria morrendo de novo, e segundo ele disse, olha, se Deus me mandasse comer bosta, eu comeria. Ele foi bem assim. Você lê, tem um site na internet que tem os insultos
de Lutero. É muito engraçado. Se você quer ser insultado por Martinho Lutero, você vai nesse site e pode apertar um botão, insulta-me de novo, aí ele vai mandar outro escrito para você. Zwingli disse que Lutero estava fazendo a ceia como um meio de se adquirir perdão dos pecados. Mas o objeto de fé, disse Zwingli, teria que ser algo que não se vê. A fé é apoiar em um objeto que você não consegue enxergar. E Zwingli e Lutero não concordou. Lutero disse que alguém pode fazer uma rosa de madeira ou tecido, e quando é perguntado o que é, vai responder é uma rosa, e não representa uma rosa. Então esse pão é feito de farinha e sei lá o que mais, mas se você me perguntar o que é o corpo de Cristo, não é um pão. O significado vem do ser. Ele disse, é claro que o pão representa o corpo de Cristo, mas representa apenas porque é o corpo de Cristo. E uma das coisas cristológicas, uma das coisas principais era a questão cristológica. Como devemos entender a união das duas naturezas de Cristo? Lutero enfatizava a comunicação dos atributos entre as duas naturezas. Então, a onipresença da natureza divina de Cristo era comunicada ao corpo de Cristo, que se tornava ubíquo, enquanto que Zwingli enfatizava a distinção das naturezas e perguntava como é que o corpo de Cristo poderia estar no céu, porque ele tem um corpo humano como o nosso, glorificado, ele está no céu ao lado do Pai, sentado em um trono. Se você fosse onde ele está, você poderia pegar no corpo dele, porque ele tem um corpo, ele está lá. Como que ele pode estar lá e aqui ao mesmo tempo? Lutero respondia, ele é ubíquo, o corpo dele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, Lutero acusava Zwingli de ser nestoriano, por separar as duas naturezas de Cristo em duas pessoas, e Zwingli acusava Lutero de ser monofisita, que juntava todos, que misturava e mesclava todas as naturezas de Cristo. Nem Lutero era monofisita, nem Zwingli era nestoriano, mas você precisa entender que esse era o que eles estavam discutindo. O resultado é que eles tinham 14 proposições que eles assinaram, disseram, nós concordamos sobre essas 14 colocações, mas não conseguiram concordar sobre o 15º, que é sobre a ceia do Senhor, e portanto não tinham um acordo. E 2 anos mais tarde, Zwingli foi morto em batalha, quando de fato os católicos atacaram o cantão dele. O que podemos aprender com Zwingli? Isso não está nas suas anotações, mas eu acho que deveríamos fechar com isso. Temos algumas coisas positivas e algumas coisas negativas. Coisa positiva é o tremendo poder das Escrituras diligentemente estudadas e ensinadas. Tremendo poder das Escrituras diligentemente estudadas e ensinadas. Fico admirado com a diligência dos reformadores em geral e de Zwingli em específico, de estudar e ensinar as Escrituras. Nós reclamamos porque temos que preparar 2 ou às vezes 3 mensagens por semana. Ele ensinava 1 hora todos os dias, com exceção de sexta e domingo, e no domingo pregava pelo menos uma vez. Lutero pregava 3 ou 4 ou 5 mensagens por semana, fora as palestras que ele dava. E eles não iam sem estudar. Se o movimento evangélico está em apuros hoje, é porque desistimos de estudar a Bíblia. Quantos de nós lutamos para ler a Bíblia todos os dias? Zwingli não apenas lia, ele lia no original, no latim, alemão, e ainda preparava uma homilia todos os dias. Não é à toa que ele se converteu e Zurique com ele,
Parece que, quando você olha para Zwingli, parece que ele se ergueu pelas alças da própria bota, né? Que ele pegou as alças da bota e se levantou do chão. Mas não foi a palavra de Deus. Ele leu e meditou. E é por vergonha nossa que nós não somos tão imbuídos da palavra de Deus como eles eram. Eu quero destacar o seu amor pela glória de Deus e a distinção entre Criador e criatura que invadiu tudo que ele fez. Quero destacar também o exemplo que ele nos dá de imensa coragem. Podemos discordar da sua decisão de empunhar armas contra os católicos. Eu mesmo acho que não discordo. Ele não estava atacando, ele estava defendendo. E ninguém tem o direito de invadir o seu país. Mas nós não podemos, você pode discordar com ele e comigo, mas ninguém pode duvidar da coragem que ele tinha. E a sua coragem fica mais evidente no colóquio de Marburgo, sabendo que a falta de acordo enfraqueceria a sua coalizão política e exporia a sua reforma e a sua pessoa a grande perigo. Ele preferiu enfraquecer a sua coalizão política do que enfraquecer a doutrina da sua igreja. Nós, irmãos, estamos numa época que as pressões só aumentam. Está aumentando pelo governo, por causa da sua ideologia de gênero. E eu posso visualizar um Brasil no futuro próximo, onde nós não vamos conseguir registrar nenhum dos nossos estatutos e, portanto, por causa do que nós dizemos sobre os homossexuais, o que nós cremos, e, portanto, não vamos poder ter igrejas e não vamos poder ter terrenos em nosso nome e vamos ser para todos os fins, não vamos poder abrir contas bancárias e vamos acabar sendo igrejas ilegais, porque não podemos... o quê? Clandestinas, isso é a palavra que estava procurando. Eu posso ver isso no futuro próximo. Eu estou meio surpreso que ainda não aconteceu. Nós sofremos pressões dos tolerantes e intolerantes ao nosso redor, evangélicos e não evangélicos, para nos conformar com a moda do dia. Vamos ter coragem de um Zwingli para dizer: não, mostre-me na Bíblia. Se não me mostrar na Bíblia, nada foi. Eu vou seguir a Bíblia. Pode me jogar na prisão, pode perseguir minha igreja, pode fechar nossa igreja. Nós vamos cantar a Deus com as costas todas feridas na prisão, mas nós não vamos nos entregar. Esse dia está chegando, irmãos. Imagino eu. Nós devemos aprender com ele. Negativamente, a gente vê, é uma expressão que um professor meu usou, que homens grandes frequentemente têm pés de barro. O que ele quer dizer com isso? É uma referência àquela imagem de Nabucodonosor, que qualquer coisinha, com pés de barro, qualquer coisinha derruba a estátua, né? Qualquer coisinha, uma pedra, uma bola de boliche, e a gente cai. Todos os grandes reformadores, Lutero tinha uma boca, e às vezes boca suja. Calvino matou Severo e perseguiu os anabatistas. Zwingli preferiu o apoio das autoridades civis e a popularidade à fidelidade das escrituras. Um tanto estranho para alguém tão corajoso. Eu posso multiplicar exemplos de pessoas que eu admiro, que fracassaram moralmente ou teologicamente no final da sua vida. Pessoas que sempre foram heróis na fé para mim. Em outras palavras, a lição aqui é o seguinte: precisamos nos cuidar. Se um Zwingli poderia fazer isso, se um Lutero poderia ter seus defeitos, se um Calvino poderia ter seus defeitos, em nós
Eu não sou nada em comparação com Zwingli. Ele é o gigante, eu sou o anão sentado nos ombros dele. Se eles podem fraquejar tão horrendamente, e nós temos que dobrar os joelhos, estar junto com Deus, andar com Ele a todo instante. E quão difícil é se extirpar da cultura e cosmovisão da sua era. Todos os grandes reformadores foram inconsistentes. Zwingli não é diferente. Era difícil naquela época imaginar uma igreja livre e independente do Estado. Ele conseguiu enxergar a doutrina correta da ceia, mas não conseguiu, mesmo quando mostrado na Bíblia, enxergar a doutrina correta do batismo apenas de pessoas crentes. Como lia e amava os filósofos gregos, ele tinha que dar um jeitinho para salvar eles. Isso é normal. Eu tenho um exemplo de um pastor que veio e ele tinha um problema de bebida e ficava bêbado, mas nós não imaginávamos isso. E um pastor amigo meu, esse pastor que bebia estava passando mal, e um pastor amigo meu levou ele para o hospital, e o médico disse para ele, mas o que esse cara está tomando? Ele tá bêbado. E o pastor amigo meu, o pastor amigo meu disse assim: nunca pude imaginar que esse pastor bebia. Disse: não, ele tem um problema de coração, é remédio de coração que está tomando. Só quando alguém pegou ele com a garrafa de cerveja na mão, que a gente percebeu que ele tinha um problema, e foi removido. Eu digo isso porque às vezes a gente está olhando para a evidência clara, mas a nossa cosmovisão, a nossa perspectiva, os nossos pressupostos não nos deixam ver claramente o que está no nosso rosto. Zwingli tinha a Bíblia na sua frente, seus discípulos conseguiam ver, e ele não. Qual a lição aqui? Nós não devemos ser tão confiantes assim que estamos certos em todos os pormenores. É claro que pensamos que somos. Gostaria de pensar que estou disposto a ouvir repreensão de Deus, ou de algo claramente mostrado. Mas nós temos que levar em conta que provavelmente nós temos algum erro em nossa teologia e em nossa prática. Certamente temos lugares de cegueira, como Zwingli tinha, que a gente, por causa do nosso pressuposto, por causa da nossa posição nesse mundo, nós não conseguimos enxergar os nossos erros. Claro que nós temos que ser fiéis à nossa consciência, temos que praticar aquilo que nós achamos que a Bíblia ensina, e não só uma parte disso, tudo nós temos que praticar. Mas nós precisamos ser tolerantes com nossos irmãos que discordam comigo, dar um desconto para aqueles reformadores que erraram. Por isso que não concordo que batistas celebrando a reforma, judeus celebrando o holocausto. Eu não concordo com isso, porque você quer que eles saíssem da igreja inteira e virassem, da igreja católica, do medievalismo, e virassem batista da noite para o dia? Isso não ia acontecer. Então vamos dar um desconto para aqueles caras, e especialmente vamos dar graças a Deus que consegue pelo Espírito Santo santificar a nossa pobre oferta a Ele. Ele pega o que nós fazemos, mesmo quando tudo cheio, cambaleante, cheio de erro, Ele pega e usa para a glória dele. Deus certamente fez isso com Zwingli, com Lutero, com Calvino. Dou graças a Deus pelo que fizeram. Reconheço os erros. Se eles olhassem para mim, eles iam apontar erros também. Então eu dou desconto, dou graças a Deus que Ele pode usar até pessoas tão frágeis e cheios de pecados para a sua honra e glória. Obrigado pelo acompanhamento e a participação.
Deus te abençoe. Bom almoço.